Esse vídeo eu estou fazendo para os meus alunos, mas você pode se beneficiar com isso. A ideia é eu explicar fase a fase como que a gente faz para fazer o desenho de um guia no Blue Sky para um implante unitário. Os meus alunos me cobram isso e eu tenho que explicar muitas vezes. Então eu vou fazer um vídeo, vou deixar no canal e você pode acessar e ver também. Fique até o final desse vídeo que você vai aprender passo a passo como fazer isso lá no Blue Sky. E aí, pessoal, vamos explicar então passo a passo como é que a gente faz para fazer um casinho de implantes, um implante unitário. Peguei uma tomografia e um STL parcial para a gente poder trabalhar e eu vou mostrar desde o início até o fim como que a gente faz isso dentro do Blue Sky. Quando a gente abre o software do Blue Sky, ele vem várias opções de fluxos de trabalho, dentaduras, endoguides, análise cefalométrica, visualizador de tomografia, coroas e pontes, placas mio-relaxantes, tem uma série de coisas, ortodontia aí para a gente poder trabalhar. Mas no nosso caso a gente vai entrar aqui, planejamento de implantes e guias cirúrgicos, clicando aqui. Bom, a primeira coisa que eu faço no software é importar a tomografia do nosso paciente. A partir disso a gente vai, num segundo momento, importar o arquivo STL, que seria o escaneamento da boca do paciente, e a gente consegue linkar os dois para que a gente possa então desenhar o nosso guia em cima do STL e planejar a posição tridimensional do nosso implante em cima da tomografia. Então vamos aqui. Deixei pré-configurado aqui na minha área de trabalho a minha tomografia para a gente poder importar mais facilmente, mas você pode importar ela da nuvem, enfim. Nesse caso, eu estou usando uma tomografia parcial, que vai ser um implante unitário, dou OK e o software vai abrir então a tomografia para a gente poder trabalhar. Ele nos mostra se a gente quer diminuir um pouquinho do volume dessa tomografia, damos o OK. E a próxima etapa, ele nos dá a possibilidade, como eu falei, de importar o STL. E a gente vai importar então o STL, a gente vai lá na área de trabalho, escolhe qual é o STL que a gente vai trabalhar, a gente visualiza então se é esse o STL mesmo, então a gente tem um implante unitário para fazer aqui, dou OK e o software vai tentar automaticamente linkar isso. A gente diz que é uma maxila, nesse caso a maxila, só que como a gente tem uma tomografia parcial e um STL da boca inteira, o software vai ter dificuldade de linkar esses dois. E o que a gente pode fazer? A gente pode linkar esses dois modelos de várias formas. Então a gente pode fazer isso manualmente, por coordenadas, enfim. Então nesse caso eu vou linkar ele por pontos. Eu vou maximizar a aba do 3D. O que eu quero fazer? Eu quero diminuir um pouquinho esses artefatos do meu STL. Vamos aqui em superfícies, vou diminuir um pouquinho para vocês poderem visualizar. A gente tem muito artefato, essa tomografia é uma tomografia feita num tomógrafo de alta resolução. Se a gente tentar reconstruir isso aqui, o nosso software vai ter uma grande dificuldade para fazer. Então a gente diminui um pouquinho para gerar um modelo 3D assim, porque é isso que a gente precisa, né? O formato dos dentes para a gente poder linkar. E a gente vai então agora linkar então, o STL que a gente trouxe com a tomografia do nosso paciente. Então vamos em manipulação de modelo e fizemos isso por pontos. O software ele cria uma superfície dessa nossa visualização tridimensional que a gente tem da nossa tomografia e o nosso software então cria esse modelo para nós podermos linkar então, o nosso STL do paciente com a tomografia. Então a gente vai fazer isso por pontos. Ele abriu essa janela e a gente vai marcar pontos que são iguais num modelo e no outro. Então com a tecla Shift apertada eu vou clicar aqui no canino e no canino do outro lado, do pré-molar e do pré-molar do outro lado. E vou fazendo assim sucessivamente, tanto por vestibular, quanto oclusal, quanto por palatino. A gente marca o máximo número de pontos possíveis, para a gente poder, que são iguais entre um e outro. Damos o OK e o software vai automaticamente linkar então esse STL com a minha tomografia. Nesse caso, o que aconteceu? Ele não linkou adequadamente. Então a gente pode melhorar isso manualmente, até que a gente fique o mais próximo possível do ideal. Então a gente tem várias formas para que a gente consiga. Então a gente vai melhorar. Depois que a gente vê e acha que está adequado, a gente vai lá para as visualizações 2D e começa a passar aqui, ó. Por exemplo,
a gente tem aqui um pouquinho ainda de desadaptação nessa região. A gente volta lá para o nosso 3D, a gente consegue dar uma melhoradinha então nessa posição do nosso modelo aqui, vai correndo com o nosso screw até que a gente consiga melhorar e que toda essa linha que fica em cima, que seria na verdade o modelo STL, fique em cima da nossa tomografia, fique perfeitamente adequado. Beleza? Conseguimos então melhorar essa posição, voltamos no 2D novamente para avaliar, vou aumentar, quando a gente quer aumentar qualquer dessas janelas, a gente vai nessas setas aqui em cima e eu consigo rolar o meu screw e visualizar então que essa linha verde está totalmente bem ajustada nos dentes que eu tenho ali. Qualquer diferença que a gente tenha do modelo STL com a nossa tomografia, a gente vai ter essa dificuldade de linkar. E nesse caso, por exemplo, como eu falei para vocês, o modelo é diferente, mas há condições porque isso foi feito do mesmo paciente no mesmo momento. Então a gente consegue fazer. Sempre que a gente vai trabalhar, a gente tem que ir aqui em cima nessa aba, aqui está com o modelo principal. Quando a gente clica aqui, ele mostra as opções que a gente tem de trabalho. O Sky nos mostra que a gente pode mudar os nossos fluxos de trabalho quando a gente quiser. Sempre que a gente vai trabalhar com implantes, é interessante trabalhar com configurações normais ou avançadas. Eu sempre trabalho em avançadas porque a gente tem mais opções para trabalhar. E ele nos mostra então o nosso fluxo de colocação de implantes e para gerar um guia depois para a gente fazer uma cirurgia guiada. A próxima etapa aqui então é nós ajustarmos a curva, porque como ele é um modelo parcial, o software ele tem mais facilidade de gerar essa curva automaticamente quando a gente importa a tomografia em modelos totais. Mas nada impede da gente gerar nós mesmos a nossa curva. Onde que a gente vai? A gente vai nessa aba aqui e clica em desenhar curva panorâmica. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor e eu vou clicando então em pontos nessa região em cima dos dentes, na curva exatamente que a gente vai trabalhar. Damos um duplo clique no final e ele automaticamente vai gerar uma nova curva para a gente poder visualizar nos cortes 2D a melhor posição para a gente colocar o nosso implante. Uma coisa bem interessante que é legal que a gente pode fazer aqui no próprio software é inserar um dente. Para que isso serve? Para que a gente possa posicionar o nosso implante relacionado a um futuro dente. Esse dente ainda pode ser exportado, pode ser impresso no impressora 3D para a gente gerar um provisório que a gente possa capturar em boca. Então é bem interessante essa ideia. Então o legal da gente colocar esse nosso dente é aqui no 3D. Eu vou minimizar um pouquinho a tomografia, que por enquanto não é tão importante. E eu vou colocar um dente então nessa posição para a gente poder trabalhar. Vocês visualizaram aqui que são dois pré-molares que acabaram afastando e a gente gerou um espaço que teoricamente seria um terceiro pré-molar. Então a gente pode colocar aqui ou um molar ou um pré, como for interessante no nosso enceramento. A gente vai aqui em dente e ele vai nos dar então as opções. Eu vou escolher aqui um pré-molar, outro pré-molar para a gente poder trabalhar. Dá o OK e coloca esse dente aqui. E como vocês viram aqui, o software nos trouxe um dente automaticamente do tamanho quase ideal aqui. A gente pode modificar esse tamanho, altura, mas para mim o enceramento para o planejamento já está fantástico. Eu acho que isso aí nos traz uma boa ideia do posicionamento desse dente. Então para nós ele tá bom. Se eu quiser modificar aqui tamanho, formato, a gente pode também fazer se o software não trouxe isso adequadamente. A próxima etapa então, eu vou ir nessa aba de lista de dentes e eu vou agora bloquear esse dente para que eu não movimente ele na hora de planejar. E voltamos então agora para a colocação do implante nessa posição. Como que a gente faz isso? A gente vai nessa aba aqui que tem esse parafuso com mais e clica e a gente vai adicionar um implante. O software tem pré-configurado várias empresas aqui, a gente pode escolher a empresa que a gente quer trabalhar, mas eu gosto nesses casos assim de fazer implantes personalizados. O que muda? Que eu tenho que personalizar tudo, tamanho, eu tenho a espessura, o comprimento dele, a espessura do ápice, mas isso nos dá uma facilidade da gente escolher a empresa de implantes que não está cadastrada no software, por exemplo.
O que a gente tem de dificuldade? A gente tem que então dizer para o software assim, mais ou menos o tamanho do nosso implante e depois a gente tem que configurar o tamanho da anilha que a gente vai poder trabalhar. Então eu vou personalizar o implante aqui. Eu vou querer colocar um implante de 8 milímetros inicialmente, com um diâmetro apical de 3 e um diâmetro oclusal de 3,5. Então, mais ou menos o meu implante está mostrado aqui. Tudo isso a gente pode modificar depois. Dou OK e ele nos mostra aqui um implantezinho na ponta do meu mais, aqui, do meu cursor. Eu vou escolher a posição onde eu vou trabalhar e vou clicar. Então, vou maximizar para vocês verem no meu implante aqui. E ele mostra o posicionamento do meu implante. Eu já vou modificando, relacionado à coroa que eu desenhei, a posição desse implante. Depois disso eu vou lá no 3D, vou ajustar também em relação ao 3D esse meu implante. Volto para o meu 2D e avalio. Eu vi aqui que o meu implante de 8 está exatamente no seio, quase dentro do meu seio maxilar. Eu acho que ficou adequado, a gente tem um pouquinho mais de altura aqui. Mas se alguém quiser colocar um pouquinho mais para dentro e modificar esse implante, a gente clica com o botão da direita em cima dele, substituir o implante e ele vai mostrar, eu vou querer um implante de 7 milímetros, de 10 milímetros. Aqui eu poderia modificar e dou OK, ele modificaria o tamanho do meu implante. A próxima etapa é a gente desenhar o nosso guia cirúrgico. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui na nossa aba, sempre na direita, as abas que a gente está trabalhando, elas ficam visíveis aqui. Então, eu posso, então, voltar aqui para a minha lista de dentes e eu posso tirar esse dente, a visualização dele, para ele não me atrapalhar muito. Tirei o dente, que eu não preciso mais dele, e eu vou agora na lista de implantes. E sempre que não está na direita o painel que eu quero trabalhar, a gente vai em cima aqui na aba de painéis, lista de implantes. E eu clico e ele nos mostra então o nosso painel com a lista de implantes. Eu vou desenhar o meu guia e para isso eu preciso que a minha anilha esteja visível. Então ela está aqui. Essa anilha, eu vou aumentar para a gente poder visualizar, ela tem que ser exatamente do tamanho ou mais larga para que a minha anilha que eu comprei da empresa do implante que eu escolhi, enfim, qualquer uma que eu possa escolher, essa anilha ela caiba dentro desse espaço que a gente vai gerar no nosso guia. Como que a gente muda isso? A gente vai então aqui embaixo e muda, software do tubo de guia. Nesse caso, o diâmetro do orifício de guia tem 5,15, então eu tenho um pouquinho a mais do que o tamanho da minha anilha. Por exemplo, nesse caso, a minha anilha ela tem externamente 5 milímetros, a altura dela de 4 e o desvio de 8 milímetros. O que é esse desvio? Esse desvio ele é a distância que eu tenho da cabeça do meu implante até o final da minha anilha. Eu posso modificar isso? Posso. Normalmente, os desvios normais da maioria dos kits que a gente trabalha, eles são de 9 milímetros. Então, eu vou colocar 9 milímetros aqui. Então, o que aconteceu? A gente tem, então, o nosso implante, eu até vou bloquear ele aqui para a gente não ter problema de modificar a posição dele, daí ele não movimenta mais, fica um cadeadinho aqui. Só que, se vocês visualizarem, a nossa anilha, ela está dentro do nosso STL. O que vai acontecer? Se a gente deixar assim, o nosso guia pode criar uma área que vai empurrar a nossa gengiva, o nosso osso, e não vai encaixar adequadamente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir o tamanho dessa anilha, mas se a nossa anilha que a gente tem é dessa altura, a gente precisaria tirar um pouquinho ela desse STL, ou colocar ele um pouquinho mais longe. Então, a gente pode aumentar esse nosso desvio. Então, eu vou lá no meu implante e coloco um desvio de 11. A nossa anilha ela fica mais longe. Só que isso implica no quê? A nossa broca, a hora que a gente vai fazer a perfuração, por exemplo, se eu tenho um implante de 8, eu vou ter que usar uma broca, se ela já é pré-configurada do tamanho do implante, de 10 milímetros, ou medir então, a distância do meu offset, do meu desvio, e mais o tamanho do meu implante para a gente poder trabalhar. Então a gente tem aqui a nossa anilha que está fora do nosso STL, nosso implante colocado, e a próxima ideia é a gente gerar o nosso guia. Então, a gente vai ir aqui na aba de painéis, fábrico de guia, e ele vai abrir então
do lado direito o painel do nosso guia. Uma coisa bem interessante para a gente fazer nesses guias é a gente gerar um espaço, ou na verdade uma janela de inspeção. O que essa janela de inspeção faz? Faz que quando o nosso guia encaixe no nosso STL, ele fica um espaço, um buraco para a gente visualizar se esse guia foi adequadamente encaixado nos nossos dentes. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar essas janelas de inspeção um pouquinho antes, um pouquinho depois do nosso implante. Como que a gente faz isso? A gente clica com o botão da direita, adicionar janela. E ele vai nos mostrar então um objeto tridimensional que vai fazer a perfuração quando a gente vai gerar o nosso guia. Então vamos lá, vou modificar o posicionamento dele, o tamanho dele, até onde que eu quero que ele fique. Então mais ou menos ele vai ficar aqui, diminuir um pouquinho o tamanho. A gente pode fazer quantas janelas a gente quiser. Eu vou com o botão direito novamente aqui na parte de trás, adicionar janela, e coloco uma outra janela mais posicionada aqui na distal do meu implante. Então, eu posso modificar a posição dos dois e acredito que assim seja interessante. Qual é a nossa próxima etapa? A gente desenhar até onde a gente quer o nosso guia, que ele vai encaixado em dentes atrás do nosso espaço e na frente do nosso espaço. E como que a gente faz isso? A gente vai nessa aba de Draw Curve, que é desenhar a curva do nosso guia, e a gente com o Shift clicado vem desenhando até onde a gente quer que esse guia vá em relação aos dentes e em relação a esse espaço dentro. Então a gente pode aqui, clicamos o Shift e vemos desenhando, normalmente nos dentes no equador protético, e aqui nessa região, para o guia não ficar tão fino, um pouquinho mais abaixo. A gente vai, tira o Shift, não clica mais nele e movimenta o nosso modelo para que a gente continue desenhando o nosso guia. Modificamos novamente a posição e com o Shift clicado a gente continua e depois a gente pode ajeitar, né, com essas bolinhas o nosso guia. E a gente tem que fazer então até que a gente dá essa volta toda no nosso guia. E vamos arrumando então aqui a posição, clicando com o botão da esquerda, a gente possa melhorar o posicionamento dessas bolinhas. Bom, posicionamos bem aqui as nossas bolinhas, né, para desenhar o guia ser desenhado até nessa região aqui. E a gente vai, depois disso, pode clicar para ele tirar essas bolinhas e a gente vai então nessa nova aba de criar guia cirúrgico. Clicamos e o software vai produzir esse guia então encaixado no nosso STL e com essas janelas de perfuração e também o espaço para ser colocada a anilha. Bom, o nosso guia foi gerado, a gente consegue visualizar ele então, que ele vai ter as janelas de inspeção para a gente visualizar o encaixe correto do nosso guia, né, nos dentes. Vamos aqui na aba de lista de implantes, vamos minimizar aqui a nossa anilha para poder visualizar. Na aba de superfícies a gente pode tirar também para visualizar o nosso STL e a gente consegue aqui, ó, visualizar o nosso guia, né, que daqui ele vai ser exportado e a gente vai levar para uma impressora 3D para que a gente possa confeccionar, né, manufaturar esse guia. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer, a gente vai continuando aqui no painel de guia, a gente pode colocar o nome do nosso paciente, ou do nosso colega, ou do dentista, enfim, ou da instituição que a gente pode trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, Celso Guia. Vou clicar ele em cima aqui, vou com o screw aumentar ou diminuir o tamanho do guia para que esse nosso escrito fique maior ou menor. Eu vou colocar mais ou menos essa região e ele pode ser tanto inscrito quanto gravado. Eu aplico esse texto e o software então gera um nome para que a gente possa, se a gente tem vários guias para trabalhar, a gente saiba de quem é o guia, de cada paciente. A gente pode ter um guia para cada paciente e a gente misturando eles possa não saber de qual é qual. E para finalizar, o que a gente faz? A gente vai aqui nessa aba de ficheiros, exportar dados e a gente escolhe tudo aquilo que a gente quer exportar. A gente pode exportar dente, a gente pode exportar o modelo, a gente pode exportar o guia, o implante, enfim. E a gente vai exportar. O software ele vai cobrar por exportação. É assim que o Blue Sky ganha para trabalhar, para produzir esse software, né? Então, nada mais justo que eles cobrarem essa por uma exportação, porque até agora qualquer um pode planejar esse guia gratuitamente, mostrar para o paciente, trocar ideia com algum colega, para que a gente possa então melhorar a experiência, né, de visualização da melhor posição tridimensional do nosso implante. E a hora que a gente vai
pagar alguma coisa vai ser só agora na hora da nossa exportação. O software cobra em torno de $20 cada exportação, o que é um valor muito justo. Então a gente exporta e a partir disso a gente consegue, numa impressora 3D, imprimir esse guia para que a gente possa então fazer a nossa cirurgia. É um método bem simples, um software bem intuitivo, é um software que a gente não precisa pagar para a gente trabalhar. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima de como baixar o Blue Sky no seu computador. Aproveita, para o vídeo, vê passo a passo. A ideia é a gente aprender esse fluxo e não errar mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Até mais!